E aí, imagina só crescer com dois pais, mas com visões de mundo, especialmente sobre dinheiro, que são tipo água e óleo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Robert Kiyosaki, o autor do famoso Pai Rico, Pai Pobre. Ele teve duas figuras paternas, uma ensinando o caminho tradicional, sabe, aquele que a maioria conhece, e a outra mostrando como o dinheiro funciona de verdade. E são justamente essas lições, esse contraste que a gente vai desvendar agora. Olha, a diferença já começa aqui e é gritante. De um lado está aquele conselho que quase todo mundo já ouviu, a segurança de um bom emprego. Do outro lado, uma virada de chave completa. O objetivo não é ser um funcionário, mas sim ser o dono. Essa dualidade é o coração de toda a filosofia que a gente vai explorar. Então, vamos conhecer um pouco melhor esses dois mentores. O pai pobre era o pai de sangue do Kiyosaki, um homem super inteligente, com doutorado, um cargo estável no governo, tudo certinho. Já o pai rico era o pai do melhor amigo dele, um cara que era empreendedor e que nem terminou o ensino médio. Duas jornadas de vida, dois mundos completamente diferentes. E os resultados, bom, não poderiam ser mais distintos. Apesar de toda a educação formal, o pai pobre batalhou com dinheiro a vida toda. Já o pai rico, com aquela inteligência das ruas, sabe? E uma visão de negócio, construiu um verdadeiro império. Isso mostra uma coisa meio desconfortável, né? Ter diploma na parede não é garantia de dinheiro no bolso. Mas por que tanta gente, mesmo ganhando bem, acaba na mesma situação do pai pobre? O Kiyosaki usa uma metáfora que é perfeita para descrever o problema: a corrida dos ratos. É uma armadilha que, basicamente, prende a classe média e os mais pobres num ciclo sem fim. Pensa nesse ciclo vicioso. A pessoa trabalha, ganha dinheiro, aí aumenta os gastos e, de repente, o dinheiro some. A solução que parece óbvia é: preciso trabalhar mais. Só que isso só reinicia o ciclo, num degrau um pouco mais alto de despesas. A pessoa corre, 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 mas não sai do lugar. Olha só como funciona na prática. A necessidade de grana leva a mais trabalho. Mais trabalho gera mais renda. Com mais renda na mão, vem mais gastos. Um carro melhor, uma casa maior, enfim. E quando se vê, a pessoa está de volta ao ponto de partida, precisando de ainda mais dinheiro. É como correr numa esteira que só aumenta a velocidade, sabe? Sem nunca chegar a lugar nenhum. Certo, então como é que se escapa dessa armadilha? A resposta está em entender as regras do jogo, regras que o pai rico ensinou para o Kiyosaki desde pequeno. Vamos dar uma olhada nas primeiras lições, que são a base de tudo. Essa aqui é a primeira e talvez a maior virada de chave. Em vez de ficar trocando tempo por dinheiro, o objetivo passa a ser criar sistemas onde o dinheiro gera mais dinheiro, sozinho, 24 horas por dia. É sair da posição de empregado do dinheiro para se tornar o chefe dele. E para fazer o dinheiro trabalhar, primeiro é preciso entender a língua que ele fala. E isso é algo que a maioria das escolas não ensina. É por isso que a educação financeira é o alicerce de tudo. Ela ensina a diferença crucial entre duas palavrinhas que definem o nosso destino financeiro. Primeiro, temos os ativos. A definição é bem simples. Um ativo é qualquer coisa que gera renda, que bota dinheiro no bolso da gente, sem que a gente precise trabalhar ativamente por ele. Tipo, o aluguel de um imóvel, dividendos de ações, o lucro de um negócio. Do outro lado da moeda, os passivos. Eles são exatamente o oposto. Eles tiram dinheiro do bolso. São aquelas despesas que não param de chegar, como o financiamento do carro, a prestação da casa própria, impostos, manutenção. A classe média adora comprar passivos achando que são ativos. E aí mora o perigo. Essa tabela aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito incrível. Repara só no fluxo do dinheiro. A classe baixa e a média dependem do salário, né? Só que a classe média pega esse salário e usa para comprar passivos, que só aumentam as despesas. Agora, olha os ricos. O foco deles é totalmente outro: comprar ativos. E esses ativos geram mais renda, o que cria um ciclo positivo, uma bola de neve do bem. Então o ponto principal é este: o emprego paga as contas, mas é o seu negócio que constrói a riqueza. Cuidar dos seus próprios negócios quer dizer focar em construir aquela coluna de ativos, não importa qual seja a sua profissão principal. E o que seria esse negócio? Bom, a resposta é acumular ativos como esses aqui: ações, fundos imobiliários, imóveis para alugar, royalties, basicamente qualquer coisa que gere uma renda passiva e ajude a construir aquela coluna de ativos. Ok, até aqui a gente entendeu as regras básicas do jogo. Agora, vamos para um nível um pouco mais avançado. A mentalidade que está por trás das decisões dos ricos, que vai muito além de só comprar ativos. Todo mundo cresce ouvindo a história do Robin Hood, né? Com aquela ideia de que os impostos servem para tirar dos ricos. Só que a realidade
é bem diferente. Proporcionalmente, a classe média e os mais pobres acabam pagando mais imposto. E por quê? Porque os ricos entendem o sistema. E aí entra a quarta lição, que é sobre inteligência tributária. Não tem nada a ver com sonegar, ok? É sobre usar as leis a seu favor. Por exemplo, quem tem uma empresa pode pagar as despesas do negócio antes de pagar os impostos. Um funcionário não pode fazer isso. É sobre conhecer e usar o sistema de forma legal. Pensa nessa cena. Tem uma casa caindo aos pedaços que ninguém quer. Um investidor com a mente treinada vai lá, investiga e descobre que o terreno, na verdade, inclui mais 4 lotes vazios lá no fundo. Ele compra tudo por um preço de banana, demole a casa, revela o terreno enorme e vende para uma construtora pelo triplo do preço. Ele não comprou valor, ele criou o valor do nada. E essa história ilustra perfeitamente a quinta lição. Dinheiro não é algo que a gente só encontra por aí ou ganha de alguém. Ele pode ser inventado. A verdadeira fonte da riqueza é a inteligência financeira, essa capacidade de ver oportunidades onde todo mundo só enxerga problema. Essa diferença de mentalidade vale até para a carreira. A visão tradicional é: busque segurança, busque um bom salário. Já a visão do pai rico é o oposto. O mais importante num trabalho não é o quanto se ganha, mas o quanto se aprende. E com isso, chegamos na sexta e última lição. A recomendação aqui é escolher trabalhos que ensinem habilidades valiosas, coisas como vendas, marketing, liderança, finanças, mesmo que paguem menos no começo, porque essas habilidades se tornam ativos poderosíssimos para o resto da vida. O conhecimento é o verdadeiro pagamento. No fim das contas, tudo se resume a isso. Mais do que ações, imóveis ou qualquer outro investimento, o ativo mais valioso que qualquer pessoa pode ter é a própria mente. Investir em educação financeira é o que permite construir todos os outros ativos. Depois de tudo isso, a questão final volta lá para o começo, né? Ficam duas vozes, dois caminhos. Um leva para aquela segurança aparente da corrida dos ratos, o outro para a liberdade financeira. A escolha de qual mentalidade adotar talvez seja a decisão mais importante de todas na vida financeira de alguém.